Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e eu trago para você Mauro César Pereira, um corte da S1 Live falando a respeito do Flamengo, Flamengo e Lanús, Flamengo e Madureira. Mauro César faz fortes declarações, detona geral. E você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu não vejo assim, sinceramente, piores a ponto de apontar esse, aquele. O Luiz Araújo jogou bem. Até o Cebolinha ontem estava abaixo, que é tão elogiado. Os zagueiros jogaram bem. Falharam no lance do gol. Falharam em outras situações. O Caixinha finalizou 3 vezes, fez 3 gols. Um muito impedido, o outro ligeiramente impedido e o outro em condição. Típico jogador que o Felipe não gosta. Centroavante típico, porque o dele tem que fazer pressão, tem que atacar o espaço. Eu entendo tudo isso. O mundo ideal, eu vou ter um atacante goleador, implacável, uma espécie de um Romário, né, na área adversária, mas que também tenha esses predicados. Se você achar esse jogador, eu quero o Harry Kane, ele não vem. É caro e não vai querer jogar aqui. Você vai descendo para jogadores menos valorizados em relação ao inglês e você vai esbarrando nos obstáculos. Custa caro, ou ganha muito, ou não quer jogar no Brasil porque está numa liga de mais visibilidade. O Boto falou sobre isso numa entrevista antes do jogo, não foi a primeira vez, e é uma obviedade. Então eu vou jogar com o quê? Eu vou jogar com o centroavante que eu posso ter, eu vou adaptar meu time a esse cara, porque eu preciso de um cara que faça gol. Você prefere um cara como o Plata, que faz tudo o que ele quer, ele sempre diz isso, mas não faz gol, é alérgico ao gol, ou alguém que não consiga executar todos esses movimentos, mas que compense com presença diária? Vou usar de novo a referência do Vasco, do Diniz. Olha a semelhança. Existe semelhança. Verratti é o artilheiro do Vasco. É um atacante mais estático, não é um jogador que dê tantas opções. Perdeu a posição no passado, mas o Vasco tinha o Ryan. E o Ryan fazia os gols. Um atacante diferente, um jogador rápido, que rapidamente foi para a Premier League. Ok. O Vasco vende o Ryan e libera o Verratti para o Cerro Porteño. O Vasco passa a chutar 30, 27, 26 bolas contra o gol adversário num jogo e não faz gol. Aconteceu. De 2 jogos recentes contra Bahia e Chapecoense, o Vasco finalizou 56 vezes, fez 1 gol, tomou 2. Então, o que fazer? O técnico só aceita o centroavante com essa característica. O Flamengo não encontra esse cara. Aí você tem um Pedro, não está bem fisicamente, teve lesões, ou pode estar numa fase não muito boa. Não tem o Pedro, então não tem ninguém. É o Bruno Henrique que já falou que não quer jogar ali porque não se adaptou. E aí ontem o Carrascal. Para jogar com falso 9 você tem que treinar, você tem que preparar, demanda tempo. Naturalmente, natural e claramente não aconteceu. Nada disso. Então existem algumas questões que eu acho que passam muito por ele. O resto acho que é tudo consequência. E esse negócio de barriga cheia é uma muleta que eu não engulo. Como assim barriga cheia? Como assim? Qual profissional que vai bem num determinado momento e depois se acomoda? Você perde o emprego, cara. Se você for um vendedor numa equipe de vendas e você foi durante 1, 2 anos o melhor vendedor, ganhou as melhores comissões, ganhou o prêmio, aí no ano seguinte você está de barriga cheia, você relaxa e outros vão passar na sua frente, você vai perder prestígio, daqui a algum tempo você vai para a rua. Em qualquer atividade é assim. Então que história é essa que o jogador de futebol pode ficar? Não tem que ficar de barriga cheia. Se está de barriga cheia, por quê? Ah, estou de barriga cheia, eu não vou dividir, não vou ganhar a segunda bola, não vou correr tudo que eu posso. Eu estou de barriga cheia. Vou treinar menos, vou me dedicar menos. E outra coisa, hoje você mede tudo que acontece com o jogador nos resultados que o corpo dele apresenta. Se ele engordou, se caiu a velocidade, se caiu a força, percentual de gordura, tudo isso você tem. Então se o cara relaxa, a comissão técnica tem todas as informações. Se o cara claramente ele está relaxando, ele está demonstrando isso nesses resultados e no visual, no que você vê em campo, você barra esse cara, você adverte esse cara, você chama a atenção dele. Você coloca outro para jogar. Porque tem gente que está com fome, tem gente que chegou agora. Tá, não estou citando nomes, porque nem tenho condições de fazer isso, não conheço esses resultados. A gente vê o que acontece no campo. Então não tem barriga cheia. Não existe barriga cheia. História é essa de barriga cheia? Isso vai virando uma espécie de justificativa. Não tem barriga cheia. Não tem barriga cheia. Não pode, nenhum time pode ter barriga cheia. Ninguém pode ter barriga cheia. Nenhum profissional pode trabalhar de barriga cheia. Quem trabalha de barriga cheia tem que ser demitido. Porque não serve. É um acomodado, é um preguiçoso. Rua. Ah, jogador você não pode mandar embora. Então você vai chamar o cara a atenção. Não vai negociar, se alguém quiser contratar, você não vai renovar o contrato. Você vai mudar.
a maneira que você lida com ele. Vai botar no banco, a primeira providência, vai tirar do time. Isso tudo é tarefa dele. E tem que ser o quê? Supervisionado e cobrado pelo Boto. E acima deles, o BAP. Simples assim. Simples assim. Isso é inaceitável. Barriga cheia. Ah, porque eu ganhei no ano passado. Ninguém acha o quê? Que o clube de futebol vive de uma temporada? Que história é essa? Isso é inaceitável. Inaceitável e vergonhoso e constrangedor. Qual o diagnóstico do ataque do Flamengo hoje, na sua opinião? Eu acho que esses jogos do argentino não servem de paralelo para essa análise, tá? Porque é completamente diferente a mobilização do time argentino para esse jogo. Jogo passado contra o Independente, perderam 2-0, jogaram com um time misto. Sexta passada, já se preparando para o jogo de quinta-feira. Especialmente com os cuidados que o Marcelino e o Castilho exigiam pela condição deles antes do jogo, quando eles eram dúvida. É outro jogo, é outra situação. É outra mobilização, é outro time. Então você pode analisar vários jogos do Lanús no Campeonato Argentino, não vai ver o jogo que vai ser contra o Flamengo. É diferente. E as pessoas não conseguem entender isso. É a pergunta que se repete. Ah, é importante a Recopa? Não, não é importante não. Vai perguntar para o cara lá na Argentina se não é importante. O adversário encara como importante. Então, se você quer ganhar, você tem que encarar como algo importante. Se achar que é um torneio qualquer, que ganha quando quiser, você não vai vencer. E isso está se apresentando de forma repetida nos jogos do Flamengo fora de casa, especialmente na Argentina. O Flamengo não consegue ganhar. O jogo de ontem foi parecido com o jogo do Estudiantes, que o Flamengo também não foi eliminado porque houve um gol em impedimento. Impedimento pequeno. Ontem não foi 2-0 por um impedimento pequeno. E o centroavante, uma posição que, se não for com predicados específicos, com características peculiares que o Felipe Luiz quer, não serve para ele, o cara fez 3 gols. Um muito impedido, um levemente impedido, que não foi só o VAR, o Bandeira marcou, e estava correto, e o outro que valeu. Sem sair do chão no meio dos 2 zagueiros, igual o gol do Luciano do São Paulo, cabeceou no meio dos 2 defensores do Flamengo. Sozinho. O gol se repetiu. E tem uma análise feita pelo Rafael Rabelo, que ele até destaca. Quando começa a jogada pela esquerda, que o Rodrigo de la Cruz erra, e o Lanús começa a jogar, a bola vai ser cruzada na área, o Léo Pereira está correndo, não está olhando para o Castilho, está gesticulando com o braço esquerdo alguma coisa para alguém lá na frente. Amigo, depois você gesticula, você tem que olhar para o que está acontecendo aqui para você fazer o seu trabalho. Essa distração, essa falta de concentração por um segundo que seja, é o bastante para você não colar no cara, não dificultar a finalização. Ele finaliza totalmente sozinho. E o Léo Ortiz erra o tempo de bola, a bola passa por cima dele. Posiciona mal. Tanto que ele erra que ele depois percebe. Até na transmissão, o Pedro Torre observou que ele ficou um tempo de cabeça baixa ali, se lamentando, porque percebeu que errou feio. Errou feio. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que o adversário, o que ele apresentou antes, o importante é o jogo de ontem. Era óbvio que o Lanús jogaria daquela forma. Era evidente que jogaria assim. E que os outros jogos não seriam um paralelo razoável. Quando pode o Flamengo chutar uma bola no gol o jogo inteiro. Uma bola no gol. A do Cebolinha no primeiro tempo. Um time absolutamente inofensivo. Isso não é tolerável. Isso não é aceitável. E o que me chama a atenção é, de novo, essa questão do centroavante. Vou repetir o que eu já falei outras vezes. Se ele for amanhã treinar na Europa, assumir um time médio, tá? Vai para a Espanha treinar o Real Betis. E ele vai ter um elenco ali melhor do que metade da tabela e inferior à outra metade de cima, digamos. Um time de meio de tabela. Aí ele fala, eu quero um atacante que se movimente, faça pressão alta e ataque o espaço. E faça uma porção de gols. Aí o dirigente do clube fala para ele, cara, eu não tenho dinheiro para contratar esse cara. Os jogadores com essa característica, que estão aqui nessa lista, eles custam muito caro. Nosso clube não tem condição. Ele faz o quê? Se demite? Ou ele faz o time funcionar com o que ele tem em mãos? Digamos que ele tem um centroavante mais típico, de pouca movimentação, mas um goleador. Não, ele tem que ajustar o time para jogar em função desse cara. O que eu tenho é isso, eu vou jogar com esse cara. Então, se o Flamengo tem muito dinheiro e pode contratar muitos jogadores, isso não significa que contrata exatamente o que o técnico quer. E esse jogador que o Flamengo quer, há uma dificuldade. O Lucas Beltrán estava na mira do Flamengo no passado. Ele fez 21 jogos pelo Valência nessa temporada no Campeonato Espanhol. 1 gol, 2 assistências, 1 gol. Um centroavante de 1 gol. Não estou dizendo que ele é ruim, gente. Estou dizendo o seguinte, ele fez 1 gol pela Valência. Imagina se ele viesse para o Flamengo no passado e ele fizesse 2, 3 gols num campeonato inteiro. Ah, mas ele faz a pressão alta. Aí vão dizer o quê? Ah, ele agora é o Plata argentino. Que não é centroavante, mas é um atacante alérgico ao gol.
que tem medo de finalizar e que marca poucas vezes. Aí vem uma outra discussão que eu já coloquei em outras ocasiões. Eu entendo perfeitamente, e todo mundo que pensa um pouquinho entende, porque às vezes quando a gente fala isso, sempre vem alguém querendo desqualificar a opinião, como se a gente não conseguisse entender. É uma coisa de muita presunção, especialmente de supostos analistas táticos. E a gente sabe muito bem que o modelo de jogo dele é aquele, que ele quer um jogador que tenha outras características. No entanto, você tem que esperar de um atacante uma característica principal, na minha visão. O cara tem que fazer gol ou preparar jogadas para o adversário. Ele tem que levar perigo para o oponente. Quem joga no ataque tem que ameaçar o adversário. E como você ameaça o adversário? Chutando para o gol, dando passe para gol, criando jogadas, se movimentando, abrindo espaço para que alguém entre. Você tem várias maneiras. Aí o que acontece? A visão é, ele tem que atacar o espaço, que é parte desses elementos que eu citei, ele tem que pressionar alto, que é importante, o time começa a se defender dessa maneira, e quando recupera a bola pode virar uma jogada de ataque. Mas e a eficiência das finalizações? Isso não entra no cardápio? E se o cara, de repente, não consegue fazer tudo isso tão bem, mas é um grande goleador? O Pedro é um grande goleador. Ele melhorou na pressão alta. Ele nunca vai ser exatamente o que o Felipe quer. Mas ele não compensa com outras virtudes? Você não consegue compensar isso de uma outra forma? Isso não é negociar. Você viu aí um corte da S1 Live, Mauro César Pereira detonando geral, Mauro César Pereira trazendo fortes revelações, fortes verdades a respeito do Flamengo. E você, torcedor, que chegou até o final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal.